Oi, gente! Hoje nós vamos estudar um assunto que tem tudo a ver com o gênero que nós já estamos estudando, que é o conto maravilhoso. E esse assunto é chamado de discurso direto e discurso indireto, tá? Então, o que é esse discurso direto e discurso indireto? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, é comum haver uma narrativa, né? São textos narrados, como a gente está estudando, a fala do narrador e a fala dos personagens, não é isso? A gente estuda os tipos de narrador, a gente estuda quem são os personagens. Então, pessoal, nesse texto vai acontecer, a gente vai perceber que tem um narrador e que tem um personagem, é justamente por meio do discurso. Então, o discurso vai ser a fala do personagem dentro do texto. Vamos ver esse exemplo? Que é do texto do conto maravilhoso Rumpelstiltskin. Começa assim: não tardou muito, o homenzinho veio cobrá-la. Então, qual é o meu nome? É João? Perguntou ela. Não, ele respondeu. É José? Não. Não será então Rumpelstiltskin? Então, vejam que aí a gente tem a fala do narrador e a gente tem a fala de dois personagens que estão dialogando. Vejam que está destacado. O que está de azul é a fala do narrador. E o que está de vermelho são as falas dos personagens. Eles estão ali dialogando. Então, essas falas dos personagens é o que a gente chama de discurso, tá? Então, o discurso é a fala de alguém dentro do texto. Nas narrativas, o discurso ele pode ser direto ou indireto, que justamente é o assunto que a gente está estudando hoje, ok? Então, nós vamos diferenciar o discurso direto do discurso indireto. O discurso direto, a fala do personagem, ela é reproduzida, ela está lá no texto, do jeito que ela foi dita por esse personagem, né? Conforme foi dita por ela, certo? Então, do jeitinho que o personagem falou, vai estar lá dentro do texto. E para isso, são usados os sinais de pontuação. O travessão, né, que a gente tanto conhece, e também pode ser usado aspas no início e no final dessa fala dessa pessoa, tá bom? Vamos ver aqui esses exemplos. O que você vai me dar para eu fiar todo esse ouro para você? Não tenho mais nada, ela disse. Vejam que aqui a gente tem as falas dos personagens do jeito que eles falaram, além do diálogo. É um discurso direto e está sendo usado travessão. Já nesse segundo trecho, a gente tem outra fala que diz assim: estou aberta a novas possibilidades, disse Carla de Mello em entrevista ao jornal O Dia. Vejam que o que está destacado de vermelho é a fala de Carla de Mello. E essa fala dela foi do jeito que ela falou: estou aberta a novas possibilidades. E aí, para destacar essa fala, foram colocadas aspas, tá? No início e no final dessa fala, que é uma citação. Já no discurso indireto, a gente vê uma forma diferente. O narrador é que vai reproduzir a fala do personagem com as palavras dele. Então, é como se a fala do personagem, daquela outra pessoa, estivesse dentro da fala do narrador. Tá? Então, a gente vai saber que o personagem falou, mas não vai estar do mesmo jeito que ele falou. Vejam só, aquele mesmo trecho modificado. O homenzinho perguntou à moça o que ela lhe daria para ele fiar todo aquele ouro para ela. Então, ela respondeu que não tinha mais nada. Vejam que aí a gente consegue ver que o homenzinho perguntou alguma coisa à moça, né? Ele perguntou: o que você me dá para eu fiar aqui, todo esse ouro para você, não é isso? Só que está dentro da fala do narrador. Do mesmo jeito aqui, essa segunda parte. Ela respondeu que não tinha mais nada. E ela falou assim: eu não tenho mais nada. Só que essa fala aqui no discurso indireto, essa fala está dentro da fala do narrador. O segundo exemplo que eu tinha dado, de Carla de Mello, diz assim: Carla de Mello, em entrevista ao jornal O Dia, disse que estava aberta a novas possibilidades. Então, vejam que aqui não está mais a fala do jeito que Carla de Mello falou, tá? Então, ela foi modificada, ela foi colocada dentro da fala do narrador. Então, esse é um discurso indireto. Então, vejam só aqui esse outro quadrinho, só para a gente comparar como é que fica entre um e outro. Esse de cima é o discurso direto, está do jeito que o personagem falou,
E o de baixo é o discurso indireto, que a fala do personagem está dentro da fala do narrador, ok? O outro exemplo, da mesma forma, o de cima está entre aspas, que está a fala do jeito que a Carla de Mello, do jeito que ela falou. Já no segundo, essa fala dessa pessoa está dentro da fala do narrador, tá bom? Então, para a gente diferenciar, o de cima é um discurso direto e o de baixo é um discurso indireto. Nos dois tipos de discurso, tanto no direto como no indireto, para introduzir ou indicar a fala de um personagem, utilizamos os verbos de elocução ou verbos de dizer. Então, são comuns a gente ter verbos, por exemplo, perguntar, falar, responder, admitir, dizer, pedir, gritar, sussurrar. São os verbos que vão introduzir a fala das pessoas, tá? Dentro dos textos. Por exemplo, olha só, a menina disse, estou cansada. Vejam que essa frase dela, estou cansada, que é um discurso direto, está sendo introduzido com esse verbo disse, o verbo dizer. A menina disse que estava cansada, da mesma forma no discurso indireto. A mãe perguntou, filha, você está bem? A filha respondeu que estava cansada. Vejam que aqui a gente tem dois verbos diferentes de elocução. O verbo perguntar, que vai introduzir a pergunta da mãe, e o verbo responder, que está introduzindo a resposta da filha. Então, sempre vai estar ali presente no discurso direto ou indireto esses verbos de elocução, ok? Bom, então o assunto é basicamente isso. Vejam que ele é muito simples, faz parte dos textos que a gente já está estudando, tá? Então, vocês vão responder o exercício. Qualquer coisa, vocês entram em contato. Tchauzinho!